estava lendo aqui, estava... Boa noite, irmãos. Mais uma vez, graças a Deus, Ele nos dá essa oportunidade de estarmos aqui juntos, com vocês, para que possamos louvar, bendizer o nome dEle e meditar um pouquinho na palavra de Deus, né? Também as pessoas que estão aí em casa, né, que não podem estar aqui, vimos aí o decreto que teve que diminuir um pouco, né, a frequência aí dos irmãos. Os irmãos a partir de 60 anos, né, 60 anos para cima também, nem as crianças, mas louvamos a Deus porque essas portas se abriram, estamos aqui para adorar o seu nome, amém? Também estamos orando pela vida do pastor Joel, né, que fez essa cirurgia aí, acho, da catarata, né? Mas é assim, a idade vai chegando, vai surgindo, né? Dentre outros problemas que nós temos, vai surgindo mais alguns, né? E hoje, né, para homenagear, eu vim de verde. Por que será que eu vim de verde hoje? Não é isso que vocês pensaram, é porque eu gosto de verde, mas amo rosa. Amor, te amo. Um beijo, tá bom? Irmãos, é uma alegria para nós estar aqui com vocês, para juntos podermos hoje meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu convido vocês que fiquem de pé, vocês que podem, fiquem de pé, abra sua Bíblia então, vamos ler rapidinho o texto, aí a gente já decorre sobre o assunto que Deus colocou em nossos corações nessa noite, tá bom? Muito obrigado você que nos visita, um prazer muito grande recebê-los aqui. Volte sempre, as portas sempre estarão abertas, mas não esqueça de fazer as inscrições, né? Também, porque senão você não vai poder. Mas é uma alegria ter você aqui conosco, tá certo? 1 Coríntios, abriram aí, capítulo 16, versículo 13 e 14, tá bom? Deixa eu colocar o meu equipamento também aqui, porque senão não dá para a gente fazer essa leitura. Vamos lá. Abriram aí? 1 Coríntios, capítulo 16, último capítulo dessa primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, o versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os votos atos sejam feitos com amor. Oremos. Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Senhor, em primeiro lugar agradecido por esse momento que o Senhor nos concede de estar aqui juntos na Tua casa, ó Deus, para podermos louvar, bendizer o Teu nome e também receber instruções da Tua palavra. Que o Senhor possa falar, ó Deus, a cada coração aqui nesta noite e as pessoas que estão através da live ouvindo este culto também. Que o Senhor esteja agora em cada lar, em cada vida, Senhor, trabalhando nos corações. Nós entregamos nas Tuas mãos a vida do Teu servo, o pastor Joel, que fez essa cirurgia, está em recuperação, ó Deus, está aí no seu lar, juntamente com outras pessoas que estão também com problemas de saúde, e nós entregamos nas Tuas mãos para que o Senhor possa dar uma boa recuperação a cada um. Oramos e Te pedimos, ó Deus, toma a frente, a direção deste momento, oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém? Podem sentar, meus irmãos. A palavra poderia ser gratidão, né? Porque a gente tem, como muitas pessoas, né, enfrentado tanta coisa nesses tempos aí, e Deus, nós podemos observar o agir, né? O agir de Deus em nossas vidas, né? No seio da nossa casa, da nossa família, né? Deus, Ele tem sido tremendo, mas não é isso que eu gostaria, que Deus colocou no meu coração para falar com vocês nesta noite, através desse texto que lemos aqui. Hoje, se nós pudéssemos dar um tema para esse livro, essa primeira carta que o apóstolo Paulo escreve, com certeza, irmãos, com certeza, nós daríamos o título de Abordando os Problemas das Divisões na Igreja. Eu não sei se você já leu toda essa carta de Coríntios, tanto a primeira como a segunda, mas se
você já leu, ou se você está lendo, ou se você não leu ainda, você que está aqui, eu desafio você a estar fazendo isso, a estar lendo. E você vai estar realmente observando que o apóstolo Paulo teve esse trabalho, né? Porque não é fácil, a igreja não é fácil, né? Quantos problemas a igreja de Coríntios ela nos apresenta? Uma igreja problemática, nós vemos muitas situações difíceis, mas Deus levanta o apóstolo Paulo, seu servo, para estar ali dando instruções para aquela igreja. Como para nós nos dias de hoje não é diferente. Não temos aqui em Bugaçu uma igreja perfeita também. É ou não é? Não somos perfeitos. Nós temos muitos problemas. E essas questões nós devemos abordar sim, assim como o apóstolo Paulo fez aqui. Lemos, irmãos, do início ao fim de Coríntios, do início ao fim, o apóstolo Paulo advertindo e com rigor, muitas vezes, aqueles irmãos de Corinto, acerca da tolerância, imoralidade sexual dentro da igreja, cristãos levando outros irmãos ao tribunal, se os cristãos tinham ou não tinham o direito de comer alimentos sacrificados aos ídolos, qual era o papel das mulheres na oração, na pregação da palavra de Deus. Ele exortava aqueles irmãos contra a ganância, contra o egocentrismo, que eles, os irmãos de Coríntios, eles estavam praticando, mostrando isso, até mesmo no momento da celebração da ceia do Senhor. Era essa dificuldade. Ele advertia os irmãos sobre os dons espirituais, o apóstolo Paulo adverte, e o seu uso, né? Os dons e o seu uso, como usá-los, e situações que não poderiam ser ignoradas, nem minimizadas, exatamente situações que nós também enfrentamos, não tem como. Existem situações na igreja que não tem como ser ignoradas, nem minimizadas, né? Não tem como passar a mão na cabeça. Elas precisam ser o quê? Tratadas, amém ou não? Porque nós não somos perfeitos, nós agimos muitas vezes de forma errada, é ou não é? Muitas situações nós não sabemos o que fazer e muitas das vezes fazemos besteira, e precisamos então tratar de muitos assuntos, e o apóstolo Paulo, ele trata com esses irmãos, muitos desses assuntos importantes na vida do povo de Deus. Deus, ele é maravilhoso, ele tem um plano para cada um de nós, mas Deus, ele requer de nós que nós estejamos atentos, que nós estejamos e sejamos obedientes à sua vontade, amém, irmãos? Agora, diante de tudo isso que vimos aqui, o apóstolo Paulo tendo esse trabalho imenso para resolver naquela igreja, diante de tudo isso, a pergunta é, para mim e para você, para nós hoje, como devemos lidar com os problemas que estamos enfrentando? Já parou para pensar nisso? Como é que lidamos com os problemas? Eu não preciso perguntar aqui se você tem problema ou não, porque eu sei que todos nós temos. Como eu disse, essa igreja aqui não é perfeita, tem muitos problemas também. Mas e aí? Não é ter um problema, mas é saber lidar com ele, é ou não é? É isso que nós, a cada dia, precisamos estar aqui, vindo nessa palavra, para aprendermos com Deus, como que nós podemos lidar com os problemas que nós enfrentamos a cada dia. E em primeiro lugar, nesse texto que lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele nos exorta, ele dá uma orientação para nós, de como que nós devemos lidar com esses problemas. Eu não sei aqui qual o seu problema, você não sabe qual o meu, mas nós sabemos que todos nós o temos. Talvez você esteja aqui hoje e tenha um problema que você acha que é insolúvel, que você não vai conseguir resolver. E se você pensar assim, eu digo com toda certeza, você não vai conseguir mesmo. Porque quando nós colocamos o eu na frente, aí nós não conseguimos. Mas eu tenho certeza que se você confiar nesse Deus, da palavra, se você entregar a Ele, eu tenho certeza que você vai saber lidar com Ele. Não importa o tamanho. Deus, ele é muito maior do que qualquer problema, nós sabemos disso, é ou não é? Ele vai te ajudar. Amém ou não?
Ele vai te ajudar. E qual o conselho que o apóstolo Paulo nos dá aqui, para que possamos lidar com os nossos problemas e dificuldades e sermos vitoriosos? Primeiro lugar, nós já vemos no primeiro versículo que lemos aqui. O que ele diz aqui no versículo 13? Na primeira frase, sede o quê? Sede vigilantes, irmãos. É o primeiro conselho para que nós possamos lidar com os nossos problemas, de acordo com a vontade de Deus. Em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 13, 35 ao 37, vai comigo lá. Marcos, volta um pouquinho aí. O livro de Marcos, capítulo 35. Marcos 13, perdão, o versículo 35 ao 37. Diz assim o Senhor Jesus: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos, vigiai. O próprio Senhor Jesus aqui, no seu sermão, ele instrui o povo sobre essa vigilância. Mas ele está falando de qual vigilância aqui que eu e você, como cristãos, precisamos ter? Sobre o grande dia da sua vinda. Jesus, ele está voltando, irmãos. Jesus, ele voltará. E o propósito agora da sua vinda qual é? É de levar quem? A sua igreja para si. É levar a mim, é levar a você que um dia assumiu um compromisso fiel e verdadeiro com o Senhor Jesus. Ele está falando aqui sobre essa vigilância, que embora todos os problemas que eu e você, que nós temos, nós não podemos perder isso de vista, irmãos. Nós não podemos perder essa promessa. E muitas das vezes nós nos deixamos levar pelas situações e os problemas e esquecemos das promessas de Deus. Esquecemos. Não passa mais pela nossa cabeça, mas eu digo a você, Ele está às portas, Ele está voltando, e Ele instrui aqui o povo sobre essa vigilância que nós devemos ter. Na parábola das virgens, sábias e tolas, no livro de Mateus 25, 13, o Senhor Jesus conclui com a advertência: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então nós sabemos, temos essa certeza e convicção. Ele voltará? Sim ou não? Sim. Quando? Aí não tem como saber. Pode ser nesse exato momento agora, a sua vinda. Pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, pode ser daqui não sei, um ano, não sabemos, irmãos. Mas devemos estar todos os dias preparados. Não podemos perder essa promessa de vista. Ele está às portas e virá para nos buscar. Se você está aqui nesta noite e ainda não tem essa convicção, você precisa dar o primeiro passo. As coisas com Deus, o relacionamento com Deus começa a partir daí, irmãos. Quantos hoje não estão enganados, achando que uma igreja, achando que uma religião, achando que algo que ele possa fazer para agradar a Deus, irá justificá-lo diante de Deus. Não é assim que a Bíblia nos orienta. O meu, o seu, o nosso relacionamento com Deus, sabe quando começa? É quando nós reconhecemos, primeiro, somos pecadores. Sou um pecador. Lá no livro de Romanos, não deixa claro a palavra de Deus? Porque todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Não é uma igreja, mas é bom quando você se direciona a um lugar, a uma igreja onde prega-se a palavra, porque você vai compreender qual é esse passo que você precisa dar. Então, o primeiro é reconhecer, é um pecador. Segundo, é reconhecer o sacrifício grandioso que o Senhor Jesus fez na cruz. Ele, se nós estamos aqui hoje, porque Ele entregou a sua vida por nós. Essa música que cantamos aqui, que Ele é um Deus de milagre, mas não só de milagres, é um Deus do quê? De promessas. Luz na escuridão. Esse é o Deus que nós servimos.
mas você precisa aceitar esse sacrifício. Quantos não estão indo às igrejas apenas à procura de bênção, apenas à procura de melhorar a sua situação, apenas à procura de resolver os seus problemas? Mas o relacionamento com Deus não começa por aí. O nosso relacionamento com Ele é quando nós reconhecemos que somos pecadores, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e nós aceitamos o convite, nós aceitamos esse Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Amém ou não? É como aquele dia, grande dia do aniversário de alguém. Já viu? Por exemplo, eu não sei quantos aqui não sabem o dia do meu aniversário, ou se sabe, eu não sei, né? Mas, por exemplo, você não sabe, eu não falei para vocês. Aí vamos supor, vou fazer uma festa. Opa, está chegando o grande dia, eu vou fazer a festa do meu aniversário. E é gostoso, não é? Quando acontecem esses momentos, é por quê? Porque a pessoa quer se alegrar. É uma alegria, é ou não é? E aí, o que acontece? Aí eu vou preparar a minha casa, eu vou preparar com tudo aquilo que numa festa precisa. O bolo, os refrigerantes, né? Vou enfeitar a casa, deixar bonita. Irmãos, mas se eu esquecer um detalhe, tem um detalhe que se eu esquecer, vai ser uma tragédia o meu aniversário. Ao invés de ser uma alegria, se tornará uma grande tristeza, para mim que sou o aniversariante. Qual esse detalhe se eu esquecer? Eu não mandei o convite para a irmã Neuza, para o irmão Daniel, não mandei o convite para o irmão Zaqueu, para o irmão Rodolfo, para todos os irmãos que estão aqui. Não mandei o convite dizendo, olha, tal dia eu vou estar completando mais um ano de vida, gostaria de compartilhar com os irmãos, gostaria de me alegrar com vocês, está aqui o convite. Os irmãos saberiam o dia e o horário, e aqueles que pudessem, o que iam fazer? Estariam lá com um presente, lógico, né? É claro, levariam um presente. Mas esse detalhe, irmão, se eu esqueço, quem vai estar nesse dia? Só eu. Eu não mandei o convite. É a mesma coisa, irmãos, não tem diferença. Não tem diferença. Você precisa convidar esse Jesus que morreu na cruz pelos seus pecados. Você precisa convidar. Fazer o convite a Ele, para entrar na sua vida, no seu coração e transformar a sua vida. É você que tem que convidar. Você já fez isso? Quantos aqui já fizeram isso? Diga amém. Amém. Se você não fez, faça hoje. Esse Jesus, Ele quer se alegrar com você. Você vai nascer outra vez, olha só. 2 nascimentos. Nascimento espiritual e o nascimento natural. Vou aqui falar para vocês, 23 de fevereiro é o dia do meu aniversário, agora vocês estão sabendo. E o dia do meu nascimento espiritual? 12 de junho de 95, não consigo esquecer também. Foi o melhor dia da minha vida, irmãos. Foi o melhor dia da sua vida? Você se lembra a data? Você se lembra desse momento maravilhoso que aconteceu na sua vida? Eu não consigo esquecer essas 2 datas. Irmãos, e esse texto então nos leva a nós sermos vigilantes quanto a vinda do Senhor Jesus. Precisamos estar vigilantes por conta da vinda do Senhor Jesus. Quando Paulo diz sede vigilantes, ele está dizendo, fiquem acordados, estejam atentos, estejam preparados. É isso que ele está querendo dizer para mim e para você. Você está preparado, meu irmão? Se Jesus voltasse agora, e aí? Você ficaria feliz? Não, né? Nós subiríamos felizes, porque esse vai ser também um grandioso dia para todos nós que um dia entregamos a nossa vida a Ele. Então nós precisamos estar preparados, ou os problemas que você está enfrentando têm ofuscado sua visão das promessas de Deus para a sua vida. E aí? Será que os problemas, Ele tem ofuscado? Será que você está deixando os problemas serem maiores do que as promessas que Deus tem para a sua vida? Como que você está lidando com esse problema?
nós precisamos estar vigilantes. É a orientação do apóstolo Paulo para nós aqui. Mas essa vigilância não se limita também somente à vinda do Senhor Jesus. Nós devemos também estar acordados, atentos, preparados para os ataques do mundo, irmãos, para as situações adversas que nós enfrentamos aqui. Quantas coisas, quantos problemas, né? Quando estava aqui meditando nesse texto, eu estava lembrando de 2019. Não sei quantos se lembram aqui. Nós estávamos aqui fazendo aquele curso preparatório para organização da escola bíblica dominical. Quantos estavam aqui, participou? Levanta a mão. Amém. Nós estávamos, irmãos, sabe, naquela ansiedade para começar, mas com uma coisa bem organizada, aqui fazendo aquele curso, né, para que quando chegasse 2020, a escola dominical bem organizada, e começamos bem, mas durou quanto tempo? 1 mês apenas, irmãos. 1 mês apenas a escola. Está vendo como nós somos pegos de surpresa? Porque veio a pandemia, as igrejas ficou fechada por um bom tempo, não podemos ainda ter, né, a escola dominical não está funcionando, não pode ainda. Então, mas olha só, como nós somos pegos de surpresa por muitas coisas, né? Mas devemos estar atentos também, vigilantes sobre os ataques do mundo, situações que podem nos prejudicar a nossa vida espiritual, a nossa vida com o Senhor, a nossa vida com esse Deus que nos salvou. Em 1 Tessalonicenses, gostaria que os irmãos fossem comigo lá também, capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, o apóstolo Paulo também leva para os irmãos de Tessalônica essa mensagem. Olha só o que ele diz, capítulo 5, versículos 6 ao 8. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. O apóstolo Paulo desafia os irmãos de Tessalônica também a que possam estar firmes, a que possam estar vigilantes. Ele leva essa mensagem. Então precisamos permanecer vigilantes quanto à vinda do Senhor Jesus, mas vigilantes também contra os ataques do mundo, que a cada momento, nós sabemos que o nosso adversário está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Precisamos, irmãos, estarmos atentos. Segundo lugar, devemos permanecer, como que ele diz aqui, voltando lá, em 1 Coríntios, capítulo 16, o segundo ponto, primeiro, nós devemos ser vigilantes. Segundo, permanecei firmes na fé, né? Permanecei firmes na fé. Então, nós devemos permanecer firmes na fé. Paulo não está dizendo, fique firme na sua fé. Não é isso que ele está querendo nos dizer. Não é ficar firme na minha fé, ou você ficar firme na sua fé. Porque muitas vezes o que acontece é que nós temos a impressão que uns têm uma fé de um jeito, outros têm uma fé de outro jeito, né? Muitas vezes a gente podemos ter essa impressão. É como aquela história, né? Uns fé de menos, outros fé de mais, né? Os irmãos já ouviram isso, né? Muitas vezes temos essa impressão mesmo, que a fé de um é de um jeito, a fé de outro é de outro jeito, né? Mas não é assim que deve ser. Porque se nós ficarmos firmes na nossa fé, nós vamos deixar transparecer isso mesmo. A minha fé pode ser diferente da sua, mas não é isso. Ele está dizendo, não fique firme na sua fé. O texto diz, fiquem firmes na fé. Não é na sua fé, e sim na fé.
É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para mim e para você, ó, fique firme na fé, fique firme no conteúdo da fé, fique firme na palavra da fé, nos ensinos da fé, na instrução da fé, no conhecimento da fé. É isso que ele está querendo nos dizer, é aqui, fique firme, resumindo, fique firme na palavra de Deus. Fique firme nessa palavra, irmãos. É a orientação que Ele nos dá. E aí nós vamos saber lidar com os problemas que nos cercam a cada dia. Nós vamos aprender com Deus, nós vamos aprender com a palavra de Deus. E vamos ter sim uma vida vitoriosa, porque Deus nos dará vitória. Amém ou não? A mim e a você. Se você e eu, se você, se eu, se nós, irmãos, se cada um de nós aqui tentarmos ficar firmes na nossa própria fé, na nossa própria força, estaremos buscando força no lugar errado. Estaremos buscando no outro lugar. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide, para quê? Para que não caia. Olha só, o cuidado que eu e você precisamos ter, né? Aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, o que diz o apóstolo Paulo? Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, amém ou não? A nossa capacidade, ela vem de Deus, irmãos, é Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Terceiro lugar, voltando aqui no texto que lemos, 1 Coríntios 16, 13. Terceiro lugar nos diz, portai-vos varonilmente, né? Que palavra bonita, né? Mas os irmãos sabem o que significa? Portai-vos varonilmente. Significa, irmãos, que temos que ser corajosos. Significa que precisamos saber quais são as nossas responsabilidades como cristão. Para lidar com os nossos problemas de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos saber, como cristãos, quais são as nossas responsabilidades, como esposo, como esposa, como pais, como filhos, como servos de Deus. Quais são as nossas responsabilidades? Nós precisamos ser corajosos, é isso que ele está nos dizendo. Significa mostrar, irmãos, que confiamos num Deus todo-poderoso, amém ou não? Que não nos abandona, Ele conhece, decora e salteado todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, Ele conhece tintim por tintim, não escapa nada aos olhos de Deus, nada escapa, irmãos. Ele conhece, Ele sabe. Um Deus que Ele não só pode todas as coisas, mas um Deus que quer nos ajudar na solução dos nossos problemas. Amém ou não? Quantos não querem a solução de todos os seus problemas? Mas isso não acontece num passe de mágica, né? Nós precisamos confiar em Deus. E embora muitas vezes não conseguimos resolvê-los todos, né? Não podemos perder de vista que esse Deus, Ele vai estar sempre conosco. Ele vai estar sempre comigo, Ele vai estar sempre contigo, amém? Ele não nos abandona. Somente quando estamos vigilantes, irmãos, somente quando permanecemos firmes na fé, é que podemos ser corajosos e nos portar varonilmente, como o apóstolo Paulo nos orienta aqui. Não adianta. Se você não estiver vigilante, se você não estiver permanecendo firme na fé, você não vai ter coragem para enfrentar as situações. Uma coisa, está vendo? Há uma conexão entre essas duas coisas. Como que eu vou ter coragem de enfrentar as situações à minha frente se eu não estou vigilante? Como que eu vou enfrentar as situações
ao meu redor se eu não estou firme na fé? Não é na minha fé, não é na sua fé, não é na nossa fé. Como? Não vai ter como. Nós vamos nos acovardar. E quantos irmãos não se acovardaram diante dessa situação que o mundo está vivendo, dessa pandemia? Essa pandemia veio para fortalecer a minha e a sua vida, mas também muitos enfraqueceram. Muitos até abandonaram a fé, ou estão abandonando esta fé, devido a essas situações. Precisamos estar vigilantes, firmes na fé, e aí teremos a coragem, porque não vem de nós, ela vem de Deus, e nós enfrentaremos qualquer situação que vier sobre nós, porque vamos estar sempre crendo, porque Deus, Ele estará sempre conosco, amém, irmãos? Ele não vai nos abandonar jamais, Ele não te abandona. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo nos orienta, para finalizar aqui, volta lá no capítulo 16, versículo 13, fortalecei-vos. Anteriormente ele diz, permaneçam firmes na fé, permaneçam firmes na palavra de Deus, não esqueçam nunca aquilo que você tem aprendido acerca desse Deus, e agora ele está dizendo, fortalecei-vos. Não tem como também, irmãos, nós fortalecermos, e quando ele está dizendo aqui, é espiritualmente, não é fortalecer fisicamente, para que você não pegue, né? Muitos aí, aqueles que praticam esportes, que fazem, né? Diz que não pegam, mas eu vi muita gente aí, esportistas, né? Que pegaram essa doença. Então, não é força física. Se fosse isso, está aí Rodolfo, está aí Micael, né? que poderia auxiliar cada um de nós. Todos nós estaríamos, bombados, né? Mas não é isso, irmãos. É fortalecer-vos espiritualmente. Você já parou para pensar quanto tempo você gasta, irmãos, com essa palavra? Aí teve a semana de oração, muitos pedidos. Aqui muitos irmãos levantaram as mãos. Nós temos necessidades, irmãos. Nós queremos que Deus nos ajude, que Deus nos livre de várias situações. Todos nós temos pedidos, é ou não é? E colocamos por quê? Porque cremos nesse Deus que Ele pode resolver, Ele pode nos ajudar, mas nós precisamos nos fortalecer em oração. E não somente, essa pandemia também fez com que muitos daqueles que já não gostavam muito, né, da comunhão, foi um prato cheio, é ou não é? Mas como é bom, embora, né, com a diminuição dos membros, mas como é gostoso estar presente aqui no culto, presente na igreja, isso nos fortalece, amém ou não? Isso nos fortalece espiritualmente, porque nós viemos aqui, para quê? Para louvar o nome do Senhor, para adorar o teu santo nome, e para aprender, para sairmos daqui fortalecidos espiritualmente, para enfrentarmos essa semana de grandes lutas, que eu e você temos pela frente a enfrentar, amém? Então ele diz, fortalecei-vos, e eu quero encerrar trazendo a nossa memória, irmãos, trazendo a nossa memória, as palavras de Moisés, quando Israel estava se preparando para entrar na terra prometida. Abra comigo sua Bíblia em Deuteronômio 31, Deuteronômio 31, do 6 ao 8. O povo estava se preparando, aquele grande dia estava chegando, da promessa que Deus havia feito ao povo. Deus tirou aquele povo do Egito, com a promessa de levá-los a essa terra prometida. O povo passou por muitas situações que eu tenho certeza que vocês conhecem. E agora estava chegando aquele momento, um momento crucial, a promessa se cumprindo. E sabemos que Moisés instruindo, ele já sabia que
Deus já havia revelado que ele não participaria dessa bênção, mas olha só o que Moisés fala ao povo aqui, em Deuteronômio 31, dos 6 ao 8, diz assim: sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu farás herdá-la. 8. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Amém, irmãos? Olha que mensagem maravilhosa para fortalecer aqueles irmãos. Porque, irmãos, a bênção estava diante deles, mas anteriormente, o que aconteceu? Os irmãos lembram? Anteriormente, Moisés manda os espias, não manda lá na terra para observar? E eles vão, aí começa a ver as maravilhas. Nossa, olha que coisa linda, cacho de uva, 2 homens carregando, aquele monte de bênção que Deus havia falado. Mas só que aí de repente eles deparam com os problemas também estavam, né? Os gigantes estavam, e muitos que não vigiaram, e muitos que não estavam permanecendo na fé, o que aconteceu? Ficaram com medo de enfrentar. Irmãos, Deus havia prometido. Se Deus promete, nós temos a certeza e convicção que Ele cumprirá as suas promessas, amém ou não? Mas e na hora do vamos ver? E na hora do gigantão lá na frente? 12 foram ver, e 10 ficaram com medo. E começaram então a passar esse medo para todo o povo. Mas louvamos a Deus que tinha 2 que a visão era diferente. Pelo menos 2 estavam vigilantes. Pelo menos 2 estavam firmes. E tiveram a coragem de enfrentar e dizer: vamos em frente, porque nós venceremos, amém? Porque Deus tem nos dado essa terra. E Deus jamais enganará qualquer pessoa. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Então Moisés chama então o povo, passa então o bastão para Josué. Naquele momento Josué queria conduzir, e assim ocorreu. Nós vemos no primeiro capítulo de Josué, Moisés morre, e Josué então assume aquela posição, e ele tem a responsabilidade então de conduzir o povo até aquela terra maravilhosa que Deus havia preparado. Irmãos, como podemos ser fortes? Muitas das vezes nós podemos fazer essa pergunta, né? Diante de uma pandemia, como eu falei para vocês, 2019, nós estávamos aqui preparando tudo para o ano de 2020, para que a escola bíblica dominical fosse uma bênção. E daí, fomos surpreendidos pela pandemia, que já contaminou mais de 9 milhões de brasileiros, e trouxe luto a mais de 222 pessoas. Mais de 222 mil pessoas morreram por contrair esta doença. Como diante de situações assim? Eu não sei qual o problema que você está enfrentando, mas talvez essa pergunta venha na sua mente também. Como eu posso ser forte diante dessa situação que eu estou enfrentando? Talvez um filho que está nas drogas e não consegue sair, e as pessoas não vê uma solução para esse problema, né? Ou talvez o esposo que está no alcoolismo, ou tantas outras coisas. Vem essa pergunta: como podemos ser fortes, irmãos, diante dessa situação? Sabe como? Nesse texto que nós lemos, é quando, assim como Moisés, Josué, estavam convictos que era o Senhor que estava com eles, irmãos. Quando estamos convictos que o Senhor está conosco,
É dessa forma. Não é do meu e do seu jeito. Mas é quando estamos convictos, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. É desse jeito que nós podemos ser fortes. É desse jeito que nós somos fortes. É confiando nessa palavra, confiando nesse Deus. É quando somos humildes, irmãos, e reconhecemos o quão fracos e impotentes nós somos. O quão fraco e impotente nós somos. Sem Deus, nós não somos nada. É ou não é? Essa é a verdade. Nós não somos nada, irmãos. Ele continua sendo Deus, mas nós não somos nada. Nós precisamos dele. É quando reconhecemos que a força não é fruto de poder. Você não consegue essa força, você não consegue se fortalecer fruto de você mesmo, do seu braço. Né? Lá no livro de Malaquias, 28:10, se eu não me engano, né, diz: maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Não é com o nosso braço, mas é confiando nesse Deus. Não é fruto da nossa força, mas é fruto da nossa fé. Amém ou não? Fruto da nossa fé. Sede vigilantes, fortalecei-vos na fé, sejam corajosos e fortalecei-vos. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu gostaria de fazer essa última oração por você. Irmãos, nós sabemos que Deus, Ele deu o melhor, o que Ele tinha de melhor. Você que não está nos visitando, eu não sei se você um dia já entregou sua vida a Jesus, mas gostaria que você parasse e pensasse sobre isso. Deus, Ele quer começar uma história contigo. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. E assim como Ele deu o seu melhor, que foi o seu Filho Jesus para morrer na cruz, por cada um de nós, Deus, Ele quer também o que você tem de melhor. E o que você tem de melhor que pode oferecer ao Senhor nesta noite? A sua vida. O Salmo 37:5, a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele quer que você faça isso, porque Ele quer ter um relacionamento contigo. Mas também Ele quer que você perdoe, irmãos. E isso vale para mim, vale para ti, que um dia já fez esse compromisso com o Senhor Jesus Cristo, já recebeu Ele no seu coração, mas Ele quer que você perdoe. Ele quer que você seja corajoso hoje. Mostre que você é vigilante, mostra que você está firme nessa fé, e tenha coragem hoje, porque é muito fácil nós entrarmos no nosso quarto quando pecamos com algum dos nossos irmãos e pedir perdão a Deus, mas é difícil você encarar a pessoa. E se há alguém aqui que precisa fazer isso, faça isso hoje, irmãos. Seja corajoso e diga, embora essa pessoa não esteja aqui, mas diga: olha, a primeira oportunidade eu vou resolver esse problema, porque Deus falou ao meu coração. Deus quer que você obedeça, que nós sejamos obedientes à sua palavra. Então, é nisso que eu e você precisamos nos fortalecer, em obediência ao Senhor Jesus. Então, se há alguém que gostaria de fazer esse compromisso hoje, não deixa passar essa oportunidade. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença, louvamos o Teu nome, ó Deus, por essa bênção de podermos estar aqui. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que sempre fala poderosamente aos nossos corações. O Senhor conhece cada um que adentrou na Tua casa nesta noite. O Senhor sabe, ó Deus, o que nós precisamos fazer. A Tua palavra, o apóstolo Paulo conclui que todos os nossos atos precisam ser com amor. E o Senhor derramou esse amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ajuda-nos, ó Deus, a resolver as nossas situações, os nossos problemas, a ser corajosos de enfrentá-los. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar cada um aqui. E se há, ó Deus, alguém que foi desafiado e gostaria hoje de tomar a decisão de receber o Senhor, que possa dar esse passo de fé na Tua presença. Mas também aqui os demais irmãos, ó Pai,
que precisam resolver suas situações, que também possam ser tocados pelo Teu Espírito e possam fazer essa decisão também hoje aqui. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nos dê uma noite de bênção, uma noite de paz e nos abençoe. Abençoe todos aqueles que estão através dessa live também, ouvindo este culto. Entregamos todos nas Tuas mãos, ó Pai. E que agora, Deus, quando entoaremos mais uma vez este hino que cantamos aqui, que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus de promessas, que o Senhor é luz na escuridão, que através, quando estivermos cantando este hino, as decisões possam ser tomadas diante do Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos, no nome do Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Grupo de louvor, já está aqui, vamos cantar esse hino.